palavra, testemunho, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. O valor da vida. Há muitas pessoas que pelas circunstâncias e pela aridez que muitas vezes passam na sua vida pelos locais, e não locais geográficos, não pelas estações, temporadas pelas quais vivem, muitas das vezes chegam ao céu e chegam a desvalorar a vida. Primeiro temos que entender uma coisa: Jesus Cristo veio a dar-nos vida e vida em abundância. Significa, se vocês me ajudam, a gente vamos terminar muito mais rápido. Jesus Cristo veio a dar-nos vida e vida em abundância. Significa uma vida cheia de força, uma vida intensa, uma vida plena. E nós muitas vezes não damos o devido valor à vida em Cristo, portanto não a vivemos de uma forma intensa. Vivemos-a muitas das vezes de uma forma passageira ou de uma forma vaga, sem dar-lhe o devido valor, sem dar o devido valor ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No dicionário, intensidade é apresentada como uma qualidade do que é intenso. E intenso é um aumento ou um alto grau de tensão, força ou veemência. Muitas das vezes não vivemos a vida com suficiente força. Vivemos a vida muitas vezes arrastrados nas circunstâncias, pelas circunstâncias ou por alguém que tem fé em Deus e quer tratar de levar-nos à sua presença, e muitas vezes somos arrastrados por servos de Deus. Veemência, no dicionário, aparece como algo que é impetuoso, algo que transmite uma energia calorosa, algo que traz, que é eloquente e que comove as nossas almas. Também tem como sinónimo a palavra arrebatamento, entusiasmo, ardor e alma transparente. Queria convidar que abrisse as tuas Bíblias em Efésios capítulo 3, versos 14 em adiante. Diz a palavra do Senhor quando Paulo escreve esta carta: por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito. Diz comigo, robustecidos, está muito fraquinho, robustecidos pelo poder, pelo seu Espírito. Amém? Em seguida diz, no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, diz comigo, compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais, diz comigo, cheios, até à inteira plenitude de Deus. Ora, é aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Diz comigo, o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. 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 Irmãos, este certo da Escritura tem que ver simplesmente com algo muito simples. Paulo começa por dizer que sejamos robustecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Robustecidos significa fortalecer-nos. Mas diz literalmente, não te fortaleças, não diz fortalece-te fisicamente, diz fortalece-te no teu homem interior. A palavra vem para nós, vem para a Igreja, simplesmente a deixar implícito que realmente o que é importante é aquilo que existe no nosso interior. Amém? E que devemos robustecer-nos, fortalecer-nos interiormente. Paulo vai mais para além dizendo que Cristo habite por fé em vós. Que realmente Cristo esteja nos nossos corações, que estejamos arraigados e fundados no amor de Cristo.
para que possamos compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade da obra de Cristo, para que sejamos plenos, cheios, plenos, para que possamos estar intensamente a viver a vida de Jesus Cristo. Amém? Intensamente a viver a palavra de Deus. Para isso é necessário que nos robusteçamos, que nos fortaleçamos a nível interior pelo poder do Espírito, o qual Paulo diz, o qual opera em nós. Amém? O qual opera em nós. A palavra de Deus diz em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É necessário viver a vida com tal fervor, com tal vimência, com tal ímpeto, com tal calor de espírito, que possamos realmente transmitir aquilo que Cristo deposita nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo de Deus em nós. É necessário que primeiramente Cristo habite pela fé no nosso coração, para que possamos compreender. As Escrituras ensinam-nos que devemos renovar o nosso quê? Entendimento, e também o nosso interior, também diz, amém? Mas renovar o nosso entendimento para quê? Para que possamos comprovar o quê? Qual é? A perfeita, diz primeiramente perfeita e boa vontade de Deus. A vontade de Deus primeiramente é perfeita e é boa. Amém? As circunstâncias podem ser adversas, podemos viver em crises, podemos passar por crises pessoais, matrimoniais, familiares, de índole ético, por vezes, muitas vezes, de índole moral também, muitas vezes. Mas, no entanto, Jesus Cristo, o mesmo que é ontem, hoje e por sempre, e a sua palavra permanece, é viva e tem poder para vir, através do seu Espírito Santo, mudar-nos através do nosso interior. A palavra diz que isto tudo realmente tem que ver, este ser da palavra, com aquilo que há dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então, irmãos, somos novas criaturas. Significa que tudo o que é passado já passou, somos feitos novos, de novo, é posto Cristo nos nossos corações, por isso, conforme diz a palavra, estamos arraigados e fundados no amor de Jesus Cristo, amém? Então temos um vínculo de amor com Jesus Cristo, o qual nos permite compreender aquilo que Deus fez por nós. E isso mesmo é aquilo que vai, de alguma forma, soltar, abrir, por assim dizer, abrir os céus, para que possamos viver a vida realmente com tal intensidade que mostremos e deamos o valor ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Muitas vezes esquecemos de dar-lhe o devido valor. Muitas vezes esquecemos-nos qual é que é o significado da vida em abundância. Muitas vezes pensamos que a abundância tem simplesmente que ver com as coisas materiais, e não. Tem que ver com a forma, a maneira conforme nós andamos, peregrinamos nesta terra. Amém? Não podemos ser simplesmente uma igreja que se chama igreja, que tem um nome. Não somos, a palavra de Deus ensina que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, mas temos uma função neste mundo. Não é ser como o mundo, mas é estar neste mundo e marcar a diferença. Significa influenciar este mundo. Amém? Esse foi transcrito por Paulo, que esse era o seu ministério. Faço-me aos gentios, portanto ganhar aos gentios. Faço-me aos judeus, te traz de ganhar aos judeus. Faço-me aquilo que seja lícito e necessário, contanto de ganhar almas para Cristo, contanto de manifestar a obra de Deus em mim e através de mim pelo poder do seu Espírito, para que as demais pessoas possam ser contagiadas. Amém? A gripe contagia, não é? É verdade ou não é? A tuberculose também contagia, não é? O poder do Espírito Santo é contagiante. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é contagiante. Ou seja, não é simplesmente a leitura de uma Escritura. Significa que diariamente e continuamente nós construímos pontes com outras pessoas, relações. Vinha eu falar com a minha esposa no carro que muitas das vezes é difícil ver que na vida dos irmãos não se constroem pontes. Há cristãos nominais que se chamam cristãos, que se dão por nomes de cristãos, que aceitaram Jesus Cristo, mas, no entanto, não constroem pontes. Nós somos chamados reedificadores.
edificadores de pontes, para que possa ser mostrado, evidenciado, através daquilo que há no nosso interior, fortalecendo o homem interior em Jesus Cristo, arraigados na fé, para que possa ser evidenciado a obra de Cristo extraordinária, não em nós somente, mas através de nós e mais que nada ao nosso redor. A palavra de Deus ensina que o reino dos céus, desde os dias de João Batista, diz a palavra de Deus, até agora o reino dos céus é tomado à força. Força é o mesmo sinónimo de plenitude. Força tem exatamente que ver com a intensidade. E diz, e os violentos o tomam de assalto pela força. Quando nós oramos, Senhor, Pai, ou fazemos a oração do Pai Nosso, que estás nos céus, venha a nós, e terminamos por dizer, venha a nós o teu reino. Então, queres que o reino de Deus venha a ti? Trata de o trazer. Viva a vida dando-lhe o devido valor e viva a vida com ímpeto, com tal força e com tal violência no bom sentido da palavra. Façamos expressivo, no bom sentido da palavra violento, de tal forma que tu possas fazer com que o reino dos céus se estabeleça onde quer que tu te movas, onde quer que tu te mexas, com quem quer que tu fales. É perceptível que arrebatas, trazes o reino dos céus. Seja feita a sua vontade e não a nossa. Venha a nós o seu reino. Os violentos pela força arrebatam, trazem o reino dos céus. Isso é viver uma vida com ímpeto. É viver uma vida com o compromisso de estabelecer e anunciar as obras daquilo que nos chamou das trevas à luz, conforme diz a palavra de Deus. Mas é muito mais do que conhecer a palavra de Deus, é conhecer o amor de Cristo, para estarmos nele arraigado. Isso, volto a dizer, tem que ver com a nossa vida interior. Quando nós caímos numa vida rutinária, quando passamos a não atribuir o verdadeiro valor da intensidade de viver em Cristo, quando não damos o devido valor ao sacrifício da cruz do Calvário, quando não valorizamos esse sacrifício de amor que Cristo fez por ti e por mim, e passamos a viver uma vida totalmente natural, corriqueira, vimos à igreja, congregamos-nos, mas perdemos a intensidade. Não há intensidade na nossa vida. Então, nada acontece à nossa volta. As circunstâncias e os desafios desta vida tornam-se gigantes. Não sabemos como lutar. Sabemos sim que temos a armadura da fé e a espada e começamos a cotar as Escrituras, mas cotamos as Escrituras, mas no entanto não há o ímpeto que provém do nosso interior. Não estamos robustecidos, fortalecidos em Cristo Jesus. Isto é somente a abertura, depois passa a pregação. Deixamos de viver uma vida plena e passamos a viver, permite-me a audácia, a viver uma vida medíocre. No entanto, chamamos-nos cristãos pentecostés e estamos associados a algum tipo de denominação. Somos membros de alguma igreja, desta, talvez de outra. Mas isso não é suficiente, porque Deus chama-nos a viver uma vida abundante, uma vida intensa com Ele. Fortalecidos nele, robustecidos nele, arraigados nele, fundamentados nele, entendendo, compreendendo a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do seu amor. Então aí começa a fazer sentido o versículo que diz aqui que tendes vida e vida em abundância, vida plena, intensa, com força. Então começam a fazer sentido exatamente as Escrituras. Deixam de ser simplesmente uma palavra que ecoa, para passar a ser algo que se torna espírito e alma dentro de nós e nos fortalece. A intensidade da vida, a força da vida, o compromisso da vida, destacam-se e desencadeiam-se, nomeadamente através de vários denominadores. Há pessoas que não têm qualquer tipo de intensidade a viver a vida, ou seja, há pessoas que olham para elas e estão como no limbo. Em Espanha utiliza-se a palavra limbo, parece que estão como nas nuvens. E aparentemente parece que são muito espirituais, mas são levados pelas influências deste mundo, são mais naturais do que qualquer outra coisa. Há pessoas que simplesmente não se imutam com aquilo, não têm percepção do reino espiritual, não têm percepção daquilo que passa à sua volta. Vivem uma vida conforme se deixa aqui, conforme aqui se ouve muitas vezes falarem. No outro dia entristeceu-me bastante ao ouvir na rádio
que depois de 22 anos, faz-se uma greve geral e alguém de um dos sindicatos dizia, pois isto, lá faremos a greve, mas ao fim e ao cabo, como a dar por assumido, isto não vai dar em nada, continuaremos a sofrer. Vamos ter que superar, mas não vamos suplantar. Significa vamos ter que ser feridos, mas não suplantamos, não temos a intensidade para transmitir aquilo que é em nós. Não temos a intensidade de, como igreja, por exemplo, infundir a vida de Cristo aos demais. Então é porque alguma coisa passa de errado nas nossas vidas. Algum denominador não está correto. Diz-se, há vários denominadores, poderia falar de vários, vou tentar falar de 3. A oração, a unanimidade e a visão. Há muitos mais. Elegi 3, nomeadamente elegi 4, mas o quarto está implícito, que é a comunhão. A comunhão, a ponte, a relação, está implícita na oração, está implícita na unanimidade e está implícita também na visão. Para que nós possamos viver a vida de uma forma plena, como uma igreja, como alguém que recebeu a Cristo, aceitou a Cristo e vive a Cristo e entende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e valora a vida como tal e diz, eu quero viver essa vida abundante, temos que aprender que o primeiro denominador que nos vai levar a viver uma vida abundante, uma vida sobrenatural, não é aceitar e resignar-nos às coisas, não é conformar-nos às formas como se vivem hoje em dia, mas é sim orar para que Deus possa estabelecer a sua misericórdia e a sua justiça na nossa vida e no meio que nos circunda. A oração, a palavra de Deus ensina em Mateus 21:12 que Jesus Cristo entrou no templo e entrou irado e viu que aí todos os dias vendiam e compravam e começou a derrubar as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas e disse-lhe, escrito está, a minha casa é chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Irmãos, tu e eu, quando vivemos uma vida corriqueira e chamamos filhos de Deus, e provavelmente muitas vezes assumimos compromissos ministeriais, irmãos, aquilo que realmente estamos a fazer é que estamos a perpetuar uma atividade de salteadores do templo. Não estamos a transmitir a vida de Cristo. Há muitas pessoas que fazem do chamado uma profissão. Irmão, o chamado é uma vocação que Deus encontra em nós. Deus chamou homens e tocou homens para transformar e influenciar uma geração para que Ele pudesse manifestar o seu braço, manifestar as suas obras. Por isso diz a palavra de Deus que nós somos a luz do mundo e que, o que é que se faz a uma luz? Põe-se aonde? Debaixo da mesa? Põe-se num lugar bem alto. Para quê? Para que seja visível e que seja manifesta a quê? As obras do Pai. Amém? É isso que nós temos que aprender a fazer, mas como é que o vamos fazer? Se não estabelecemos primeiramente a ponte, a relação com Deus através da oração. Orar como respirar foi o último livro que o pastor Miguel Dias escreveu. Sim, orar é respirar. Aquele cristão que não ora não respira. Portanto, se não respiras, fisicamente o que é que acontece? Tu sustens a tua respiração. Asfixias. E o que é que isso transforma-se em quê? Em morte. Súbita. Os alemães diriam caput. Em inglês, dead. Em francês já não me lembro, nem sei. Hã? Morró, pois aquilo que seja. Não é Sarkozy, pois não? É outra palavra. Ok, não é nenhum problema. Irmãos, um cristão que não ora é um cristão que está morto. E dirás, alguém se levantará no meio da assembleia e dirá, irmão, mas Jesus Cristo ressuscitou os mortos. Glória a Deus. Espero que os mortos sejam ressuscitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se há cristãos que estão mortos sem orar, espero que sejam comovidos pelo selo do Espírito Santo para que possam voltar a construir pontes com o Pai e dessa mesma maneira, então, reedificar as pontes destruídas com a família, com os irmãos, porque entendem, compreendem a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, do sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Porque senão de vão e em vão podemos escutar as Escrituras. A oração é esplêndida, a oração é uma comunhão, é a oração, os grandes heróis da fé
mostraram a sua angústia como David a Deus em oração, em comunhão com Deus. Em comunhão, em oração com Deus, tu mostras o teu coração, mas dirás, mas irmão, o Senhor sabe o que há? Claro que sabe o que há dentro do teu coração e do meu coração, mas Ele espera que tu lhe mostres, que tu fales com Ele. Imagina-te aquele que tem uma relação matrimonial e não fala com a sua esposa. Como é que... Ou falas por gestos, ou por toques. Tem que haver comunicação, oração é comunicar. E quando tu oras, quando eu oro, começamos a desencadear algo no reino espiritual e começam a suceder coisas. Começam a suceder coisas. Há um louvor que diz, quando o povo louva a Cristo, coisas sucedem. Quando o povo ora, sucedem coisas maravilhosas na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. Salomão orou para dedicar o templo em 2 de Crónicas e diz a palavra de Deus que o templo foi cheio da glória de Deus, da Shekinah de Deus, de tal forma que não podia entrar nenhum levita, não podia entrar nenhum ministro. Mas diz a palavra de Deus, mais tarde, em capítulo 7, verso 12 adiante, todos vós conheceis esta cotação, diz que de novo apareceu pela noite o Senhor a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e a tua súplica. Salomão orou e suplicou e disse que Deus ouviu. E ele disse, mesmo que eu feche os céus e não houver chuva, se eu mandar os gafanhotos a consumirem a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A oração vem sempre posteriormente à humilhação, mas no tom de humildade. Há pessoas que muitas vezes conotam a palavra humilhar como algo decadente. Não. Quando tu te humilhas, Deus exalta-te. Amém? Quando tu te humilhas e oras, Deus restaura-te. Vai mais para além a Escritura e não vou e buscar a minha face, desviar-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Mas está implícito a palavra orar. É necessário orar. Se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar, significa se retirar do seu próprio programa e projeto mental, ideias, ideais, filosofias, e humilhar-se e disser, ok, reconheço que necessito a Cristo, reconheço que necessito mais do que ser membro do ministério ou de fazer parte de uma associação cristã, necessito mais do que alguma vez que outra ir dar de comer àqueles que necessitam, porque sim, é uma boa ação, glória a Deus. Mas há algo mais sublime que tudo isso, porque Jesus Cristo, quando aquela mulher partiu o facho de alabastro para lhe limpar os pés, Judas recriminou-a, dizendo-lhe, mas Senhor, porquê é que não vendemos o perfume? E ele disse-lhe, cuidado Judas, porque os pobres sempre tereis entre vós. Como dizendo, a prioridade realmente é a comunhão comigo. E aquela mulher está-me a dar aquele sublime momento de adoração, está realmente a ter aquele momento de intimidade, aquele momento de oração comigo. Através do simples facto de partir aquele frasco de perfume e com esse perfume tão caro limpar os pés a Cristo. Muitas vezes não conseguimos entender isto, mas era necessária oração. A palavra de Deus, por exemplo, Elias, diz a palavra de Deus, abrindo em Tiago 5, disse, se alguém está aflito entre vós, ora. Está contente alguém entre vós? Pois cantem louvores. Está doente algum entre vós? Chamem os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo com o nome do Senhor. E diz, e a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo, a oração do justo, pode muito na sua atuação. Diz comigo, a oração do justo pode quanto? Muito. Quando está em ação. A oração do justo, a súplica do justo, pode muito na sua atuação. Uma igreja que não ora não sucede nada. E eu não sei tu, mas eu não quero fazer parte de uma igreja onde não passa nada para além de cumprirmos os calendários das atividades. Eu quero fazer parte de uma igreja no qual possamos estar em comunhão juntos, orar a Deus e possam suceder continuamente coisas maravilhosas, porque sinais e prodígios
Seguirão aqueles que confessam o meu nome, diz a palavra de Deus. Aqueles que apregoam o ano das boas novas, o ano de jubileu, o ano de restauração, o ano da reposição. Amém? Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer primeiramente restaurar em nós o vínculo da oração, que é implícito sempre a comunhão. A súplica, quando um justo ora, quando alguém que é justificado pelo sangue de Cristo ora ativamente, essa oração pode muito. A oração traz sanidade, a oração traz libertação, a oração traz provisão, a oração traz força e poder para que possamos viver uma vida guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus ensina em Efésios, com toda a súplica e oração, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo tempo, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica pelos santos. Em todo o templo, orando no Espírito. Mas parece que a igreja perdeu o zelo pela oração. Parece que para ti faz-se raro orar e de alguma maneira depois diz, não podes viver uma vida intensa se não tens comunhão, oração com Deus. Amém? É o primeiro denominador. Se tu oras, se tu és uma nova criatura em Cristo, se tu te dispões a aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador, todos os teus pecados te são perdoados. Se tu oras e te humilhas, se desvias dos teus maus caminhos, Deus restaura-te, sara a sua terra, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Atos 1, todos eram 120 dos 500 que estavam anteriormente. Ficaram só 120, porque os demais foram-se desanimando pela espera. Já não vamos esperar a promessa, foi muito bonito, as palavras de Jesus Cristo, aquela ministração foi sublime, mas no entanto, cada um começou a ir à sua vida, como nós dizemos. É que eu quero servir a Cristo e tal, mas vou à minha vida, quero ir ao meu, tenho os meus projetos. Mas diz que 120 perseveraram, e diz a palavra de Deus, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Amém? Aqui encontramos o segundo denominador. Perseveravam como? A mais de orar, o que é que faziam? Eram unânimes. O que é que significa unanimidade para ti? Este é o segundo denominador. O que é a unanimidade? Está de acordo? Quando eu e tu nos dispomos a estar de acordo, o que é que fazemos muitas vezes? Temos que abdicar de certos e determinados princípios ou ideais que são nossos. Amém? Para pôr-nos de acordo. Amém? Ou seja, unanimidade é igual que unidade. Mas a unanimidade implica que estamos dispostos a abdicar do nosso ego, eu abdico do meu eu, tu abdicas do teu eu e unimos-nos na revelação de Cristo. E aí o que é que fazem? O que é que diz a palavra de Deus? De onde estão 2 ou 3 unidos, unânimes, de acordo, aí estarei eu, aí responderei eu à oração. Agora, se estamos todos em desacordo, podemos orar aos 7 ventos. Mas são como setas tiradas ao ar e nada acontece. Aos pobres, irmãos, tudo isto porque havia unanimidade. E havia um homem que se chamava Filipe, que estava cheio do Espírito Santo, conforme lemos em Efésios 3, que compreendia o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do que era estar arraigado no amor de Cristo. Amém? Em Romanos 12 ensina-nos, o capítulo 12, normalmente nas Bíblias vem lá em cima os deveres cristãos. E no verso 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos, e não retorneis mal por mal, procurai as coisas dignas diante de todos os homens. Amém? Amém? Estar unânimes.
Muitas vezes queremos alcançar as pessoas. Muitas vezes falamos muito sobre a unidade da igreja. A palavra de Deus ensina-nos que uma casa dividida em si mesma não prevalecerá. O pior é que a igreja que és tu e eu, muitas vezes estamos divididos dentro do nosso coração. Não conseguimos ter uma ponte com Deus. Há divisão no nosso coração. Muitas vezes há divisão entre os irmãos. Vai esmorecendo a comunhão com Deus. As pontes vão-se destruindo, vão ruindo. Há que reedificá-las. Há que robustecer-nos no poder do Espírito Santo. Voltar a compreender. Voltar a fazer caso. Voltar e retroceder ao ponto onde resvalamos, onde caímos, onde nos desviamos. Humilhar-nos e orar. Desviar-nos dos maus caminhos para que Deus restaure e nos volte a dar o terceiro ponto com o qual termino, a visão. A visão, não a minha visão, não a tua visão, não uma visão ministerial, mas a visão do reino dos céus. Amém? Em Atos fala sobre um homem que foi apedrejado. Como é que se chamava esse homem, por acaso? Alguém sabe? Até à morte. Estevão. Esse homem estava como? Cheio do Espírito Santo. E o que é que Estevão fazia? Pregava. Pregava como? Com intensidade, com audácia. Paulo e Pedro pregavam o Evangelho com audácia. Não de uma forma arrogante, de uma forma humilde, mas, no entanto, com audácia. Não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras que provinham do coração de Deus e que vinham ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pedimos, Deus, unge-nos, Deus, traz a tua unção, mas temos que fazer a nossa parte, irmãos. Não entendemos que Deus interage, Deus, de alguma maneira, condicionou-se a interagir neste mundo através de vasos de barro, que somos tu e eu, através da sua igreja. Por isso necessitamos uma igreja que recupere a visão original, que lave os seus olhos com clorídrio, que permita que nela exista a visão de Cristo, a visão do reino de Deus. Estevão apedrejado, Saulo de Tarso, que ainda não tinha sido tocado, chamado pela voz de Deus, caminho de Damasco, conforme transcreve a palavra do Senhor, diz que Saulo aí o viu a ser apedrejado, e ele, no entanto, proferiu as mesmas palavras que Cristo Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem aquilo que fazem. E a ele entregou: a ti tenho comendo o meu espírito, e sucumbiu com alegria. Ele viveu a vida com intensidade. Paulo viveu a vida com intensidade. Diz a palavra de Deus que Paulo chegou e disse: sei que o meu tempo está perto de acabar. Cumpri o chamado. Terminei a carreira com fé. Amém? Não perdi a fé, não perdi a intensidade, não perdi a força. Amém? Irmão, Josué e Caleb andou por 40 anos por causa de um grupo de homens que proferiram más notícias. Josué e Caleb tinham a visão apurada do que era a terra prometida. E eles sabiam que pela fé podiam tomar aqueles gigantes. Os outros 10 influíram todo o povo a pensar que seria impossível. Por isso foram levados a andar mais 40 anos às voltas no deserto. No entanto, diz que Caleb, já com 80 anos, diz a palavra de Deus, ele tinha a mesma força e o mesmo vigor que há 40 anos atrás para reclamar o monte de Horeb. Amém? E foi-lhe concedido por Deus. 40 anos depois, porque depois de andar 40 anos à volta, apesar de viver com um povo cuja cerviz era dura, que se queixava e murmurava continuamente contra Deus, Caleb, diz a palavra de Deus, apesar da sua idade, tinha a mesma força e o mesmo vigor. Não é uma questão de ser ancião, jovem como eu, ou menos jovem como eu também. É uma questão de ter vigor, robustecidos no homem interior. Visão. Muitas vezes temos visão, às vezes temos televisão, ou cabo visão, ou Zone Fibra, que é o que está de moda, ou muitas vezes a Mel, que também, alguns têm a Mel, mas não têm visão. Há muita gente na igreja que tem a Mel e a cabo visão e a Zone, mas não tem visão.
vêm à igreja, mas não têm a visão do reino de Deus. Estevão tinha a visão, ele tinha visto o reino dos céus. Paulo foi até ao terceiro céu, ele teve a visão, ele viu, diz a palavra de Deus. Ló prosperou conforme andava com Abraão. E Abraão chegou a um ponto de estar em Gênesis capítulo 13, se quereis apontar, tomar nota, relata a palavra de Deus que havia diferenças entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, Abraão chegou a Ló e disse-lhe: não quero que exista contenda entre mim e ti. Então, nem os meus pastores, nem os teus pastores, porque somos irmãos, somos da mesma fé. Somos irmãos, somos família, somos corpo de Cristo. Então, porventura, tu tens diante de ti toda a terra. Então, por favor, elige por onde queres ir. E Ló, o que é que fez? O que é que fez Ló? Elegiu o quê? As planícies, bem verdejantes, ali perto de Sodoma. E o que é que lhe aconteceu mais tarde? Sucumbiu. A sua visão era uma visão natural. Não tinha percepção espiritual. Ele queria tudo fácil. E assim foi. E depois tudo lhe veio mal. Aconteceu que Josué, depois de ter ganhado contra Jericó, diz a palavra de Deus e relata em Juízes que havia um homem chamado Acã, o qual o que é que fez? Teve o mesmo pecado que teve Ló. Ló anulou a prosperidade. Amém? Assim prosperem vós, na mesma medida que prospera as vossas almas, ensina a palavra de Deus. Hoje em dia fala-se muito e predica-se muito sobre a teologia da prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade. Assim prosperamos na medida em que prosperam as nossas almas, na medida no qual nos robustecemos em oração, na medida no qual nos robustecemos em unanimidade, na medida no qual em que nos robustecemos em visão, a nossa alma prospera e assim o demais prosperará. Amém? Essa é a visão de Deus. Não é uma visão natural, é uma visão celestial. A Acã aconteceu-lhe o mesmo que a Ló. Diz a palavra de Deus, que Deus deu instruções a que ninguém tocasse a nada daquele povo. No entanto, Acã, quando viu um manto babilónico e as moedas de prata, cobiçou, da mesma maneira que Ló cobiça. Há muitas pessoas que perdem a visão, porque vivem num estado anímico de cobiça. Cobiçam sempre, nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus lhes dá. Cobiçam sempre algo que não têm, para não dizer algo que provavelmente é dos outros. Ou que Deus entendeu dar aos outros. Quem somos nós para dizer-lhe a Deus como deve atuar? Amém, irmãos? É tão simples, a Bíblia é muito simples, Deus é simples. É perigoso atuarmos de acordo a uma perspectiva, a uma visão natural. O salmista entendeu isso. Escreveu no Salmo 119, verso 36, dizendo: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Hoje por hoje o que move a sociedade é a competição, é a cobiça. Há mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero prosperar mais dinheiro. E quando se ouve as palavras crises, então se desmorona tudo. Acontece na nossa igreja, na igreja do vizinho, acontece em todas as igrejas, poderá acontecer em ti. Porque realmente não estamos centrados no reino de Deus. Realmente a nossa visão, de alguma maneira, está descontinuada. Não está atualizada. Precisamos de fazer um update, um download da visão de Cristo. Precisamos de voltar a ter oração. Precisamos de voltar a abdicar da nossa vontade em pós da vontade de Deus para que possamos estar de acordo uns com os outros. E dessa maneira, então, recobrar a visão do reino de Deus, para podermos dizer, então, que busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porquê? Porque abdicamos da nossa visão de galinha, que é olhar somente para o nosso umbigo, somente para o nosso come-come, em pós de algo grandioso, que é a visão do reino de Deus, algo celestial. E o salmista David escreveu: inclina o meu coração para os teus testemunhos. Porquê? Porque ele admitia que interiormente tinha essa luta. E se tu fores honesto, terás que admiti-la. E não para a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se te inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo,
pois as tuas ordenanças são boas, a tua palavra é boa, aquilo que tu me dizes é bom, aquilo que tu me mandas é bom, mesmo que não me agrada a minha carne, Senhor, aquilo que tu me mandas fazer é bom. Se tu, Senhor, me mandas amar aquele que é meu inimigo, é bom. Embora talvez eu não o entenda na minha percepção natural. Se tu me mandas abdicar de certas determinadas coisas, pois, Senhor, é porque é bom. É porque isso é bom. Se tu me mandas não cobiçar, é porque isso é bom. Se tu me mandas não andar em vaidade, é porque isso é bom, Senhor. Se tu me mandas estar satisfeito com o abrigo, isso é bom. No entanto, naturalmente, poderemos anelar outras coisas. Diz a palavra do Senhor que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E se os nossos olhos são bons, estaremos iluminados. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará tenebroso, não haverá trevas. E, irmãos, aquilo que acontece mais hoje em dia na igreja é que há muitos olhos que não têm a visão celestial, têm a visão individual, têm maus olhos, têm olhos de juízo, olhos de amargura. Pessoas que têm vindo a arrastrar-se, a superar-se, mas que não suplantaram. E Deus quer levar-te a suplantar essa luta, essa batalha. Ele quer levar-te de novo a que tu restabeleças a ponte de oração com Ele. A que possas estar disposto a dizer, pois faça-se a tua vontade e não a minha. Vou viver a vida de uma forma intensa. Já estou cansado de viver a vida desta forma de mediocridade. Senhor, quando me leves, a única coisa que eu posso querer dizer é que vivi a vida conforme ao chamado das tuas Sagradas Escrituras. Foi aquilo que Paulo terminou por dizer. Lutei a batalha, travei batalhas com este, com aquele, mas no entanto sei que o meu tempo chegou ao fim. Delego o meu ministério, mas guardo a fé. Entro no céu, entro a ter comunhão com o Pai, que sempre mantive, mas sempre com a fé. Sempre com fé, com visão. Mas, irmãos, a visão traz a perspectiva de Deus. E talvez os teus olhos estejam em trevas. Talvez estejas a ver as coisas à tua maneira. Talvez estejas a olhar para estas perspectivas e para estes tempos de acordo às tuas ideias. E tens que olhá-lo de acordo à perspectiva de Deus. Deus quer dizer-te, és uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum. Mas se tu te atreves a aceitar a Cristo, a tomar o apresto do Evangelho, a tomar as Sagradas Escrituras, a fazer delas a tua vida, a fazer delas a tua força, a fazer delas a tua robustez, a fazer delas a lâmpada para os teus pés, então abdicas da tua própria perspectiva. Estás disposto a estar de acordo com outras pessoas. Estás disposto a abdicar do teu projeto pelo projeto de Deus. Estás disposto então a recobrar essa visão e a poder ver os céus abertos. E a poder exatamente como o moço que servia a Elias, diz a palavra de Deus. O moço do homem de Deus levantou-se cedo e viu que um exército tinha cercado a cidade, cavalos e carros. E o moço disse ao homem de Deus, ai meu Senhor, o que é que faremos? Ele ficou com medo. E assim muitos de nós estamos. E o que é que vamos fazer agora? As coisas estão difíceis. Estou a passar por uma crise pessoal, estou a passar a mais da crise conjuntural, a mais de todas estas situações. As coisas vêm, tudo parece que me vem ao contrário. Eu desejo uma coisa, me vem um movimento contrário. E aquele moço servia a Elias e estava com essa guerra. E respondeu Elias, o homem de Deus, que tinha a perspectiva de Deus, que tinha a revelação de Deus, e disse-lhe, não temas, não temas, porque os que estão connosco são mais daqueles que estão com eles. Aquele que está em mim é maior que aquele que está no mundo. Amém? Eu sirvo a um Deus que continua a ser o grande eu sou. Eu sirvo a um Deus que sei que pode muito mais daquilo que eu posso alguma vez imaginar com a minha pequena mente humana. Eu sei um Deus que a sua mente não tem escrutínio, é inimaginável, que a sua vontade é perfeita. Eu sei um Deus e sirvo um Deus e sei que há um Deus o qual eu sirvo, ao qual eu creio, o qual eu prego, que é capaz de transformar a situação mais difícil, mais horrenda e transformá-la numa situação que começa a frutificar, a dar frutos. Contanto que tu também o possas crer, que
tu também o possas aceitar. E isso foi o que fez. E diz a palavra de Deus que Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Aquele rapaz tinha os olhos tapados. E diz a palavra do Senhor para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e então ele pôde ver. E eis que o monte que estava ali cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele viu aquilo que os demais não podem ver. E muitas das vezes a única coisa que tu consegues ver é a tua situação adversa. É a tua mediocridade pessoal. É o teu imaginário humano. E não consegues contemplar que o teu Deus, o teu Senhor, aquele que deu a vida por ti e por mim, que derramou a sua sangue na cruz do Calvário, está por trás de ti, por trás de mim, com carros e cavalos de fogo, e que pode transformar toda e qualquer situação, e que pode levar-te a suplantar, somente que tu possas orar para que Ele te abra os olhos e que te robusteças interiormente. Termino dizendo aquilo que disse Jesus Cristo no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados são aqueles de limpo coração, porque eles verão a Deus. Toda a Escritura de Efésios 3, que lemos de 14 até cá abaixo, tem que ver com o coração. Tem que ver com o homem interior. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem esquadrinhará o coração do homem? Deus, o Senhor, conhece. Ele conhece a tua condição, Ele conhece a minha condição. E Ele chama-nos justos. Ele quer fazer-nos partícipe da sua obra. Ele quer que sejamos seus colaboradores. Ele condicionou-se a ti e a mim. Somente que tu possas limpar o teu coração, restabelecer a ponte da oração, fortalecer-te na oração, fortalecer-te em unanimidade para que possamos fazer com que o reino das trevas se dissipe e seja estabelecido o reino de Deus. Para que possamos viver um Evangelho intensamente. Para que possamos viver a palavra de Cristo intensamente. Para que possamos dizer como o salmista: a ti eu levanto os meus olhos, tu que estás entronizado nos céus, e que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor e os olhos da serva para a mão da sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Compadece-te de nós, Senhor. Compadece-te de nós, pois estamos de sobremodo fartos de desprezo. Que esta possa ser a tua oração e que tu possas hoje receberes o desafio para tornar-te uma pessoa com a audácia de viver a vida em Cristo com intensidade e não simplesmente sentar-te ou seres membro de uma denominação ou um ocasional visitante e possas refugiar-te detrás de uma pequena leitura que faças da Bíblia ou de algum ensinamento, o qual também é bom. Mas unte em unanimidade com os irmãos para que possamos ver o reino das trevas a ser dissipado e o reino da luz a ser estabelecido. Palavra, testemunho,